bem-vindos a mais um episódio do nosso Circle Talk, o seu videocast, que agora também é podcast, para você assistir em só 30 minutinhos do seu dia. Você pega um tempinho e absorve alguma coisa boa. E hoje eu estou com uma convidada que é mais do que especial, porque desde o D1 que eu decidi fazer um videocast, ela estava na minha listinha, porque a gente tem uma história aí de ciclo social e tudo mais parecida. Então eu queria muito trazer ela para cá e ter uma conversa com essa pessoa, que é ninguém mais, ninguém menos que Luísa, minha xará, Luísa Mendes. Estou muito feliz, Lu. Lu, eu também, sério, Obrigada. Obrigado você por ter topado. Gente, a Lu também tem, né, um podcast /videocast, Encontros e Desencontros com a Lara. Sou super fã das duas. Inclusive, eu acho que às vezes a gente fala pouco isso, né? Mas com certeza o fato de vocês pertencerem ao mesmo ciclo que eu e estarem aí há um tempinho a mais, me deu uma baita coragem para também seguir e falar assim, cara, se elas podem, eu também posso. Não, essa parte é a mais legal, juro. É a mais legal e, assim, tem muita gente que com certeza se inspira e não fala. Então, meus sinceros, obrigada. Obrigada a você. A gente trocou de papel aqui, agora eu tô de convidada. Tá Hoje ela está de esquisito, convidada. juro. Tirou um pouco a responsabilidade e a gente tá trocando aqui um monte de, né, dicas, informações, porque, gente, não é fácil. Não é, entrevistar é... Não é fácil entrevistar. Você acha que, às vezes ela tá falando, você acha que eu tô prestando atenção? É, Minha cabeça tá aqui. O que eu vou perguntar que eu vou depois? O que eu vou tirar do que ela tá falando? Enfim, mas a gente vai aí aprendendo com a vida. Eu falei também que eu vim sem roteiro, tá? Vou respondendo aqui e Se vamos jogar, ver. gente, é um talk, é uma conversa. E só pra vocês entenderem, a Lu é uma menina que eu venho me inspirando principalmente pela coragem. Eu te acho uma menina corajosa, te acho uma menina autêntica em um mundo e em um ciclo social que eu acho que cada vez mais isso é valorizado, mas é menos comum. Sim. Parece que todo mundo é igual, assim, isso me dá uma aflição. Não, eu também tenho pavor disso. E eu sempre vi que você não, que você bancou, assim, quem você é. E óbvio que a gente está em constante transformação. Então, a minha primeira pergunta, que eu acho que já virou até um clichê aqui do Circle Talk, é: quem é Luísa Mendes? Gente, eu sou uma mera jovem, entendeu? Você é uma falei, jovem. Lu, pelo amor de Deus, essa é a pergunta, é a mais difícil, porque é difícil você responder, né? Quem é você? Sou várias em um. Eu sou influenciadora hoje em dia, que também demorou para eu admitir isso. Sou atriz, sou amiga. O que mais? Ai, tem tanta coisa que eu acho que falar quem você é porque quando a gente começa, assim, como a gente é muito nova e está trilhando uma carreira, dá medo, né, de falar o que você é. Porque vão falar, fofa, calma aí, pezinho no chão, né? Você não é ninguém ainda. E é verdade, assim, mas eu fiquei muito feliz com o que você falou de coragem, porque é engraçado também você me olhar assim. Eu acho que eu sou uma pessoa muito... Eu sei que quando eu saio da minha zona de conforto, eu começo a provar coisas para mim mesma que são muito legais. Eu acho que para todo mundo é assim. E isso aumenta a autoconfiança, sem né? dúvidas. Mas, às vezes, eu me sinto... Não medrosa, não sei se é essa a palavra, mas eu acho que eu demoro para assimilar na minha cabeça que vai ser bom, sabe, para mim. Mas, olhando de fora, talvez realmente eu tenha tomado algumas decisões que, para mim, sejam mais fáceis do que foi para você, por exemplo, e por isso que você, sabe, fala que eu sou corajosa. Eu acho que a gente admira no outro ou... Sei lá, você olha para mim e fala, putz, isso é legal, é porque talvez em você seja um pouco mais difícil de fazer e vice-versa, sabe? Eu acho que pode ter sido isso. Não, Lu, mas eu acho que é muita coragem, tá, gente? Tá bom, sou corajosa, então. Não se subestime. Não, mas brincadeiras à parte, assim, quando que eu comecei, de fato, eu falei, nossa, que pessoa interessante. Eu lembro que você você postou no TikTok, que esse foi, sim, um ato de coragem, porque eu acho que é muito difícil a gente se mostrar vulnerável. Ah, isso sem dúvidas. E você postou no TikTok, olha, eu estava numa faculdade, né? Até então eu achava que ia ser interessante para mim. Quando eu vi que aquilo não fazia mais sentido, eu decidi largar, né? Eu decidi trancar a faculdade. E, Lu, vamos lá. Gente, vamos explicar aqui a situação. No nosso ciclo, eu acho que assim, não só nosso ciclo, tá? Eu vou expandir um pouco. Geração, talvez, também. A gente pré-medita o que tem que ser feito.
como a gente tem que viver, o que a gente tem que fazer. E eu acho isso uma loucura. Então, Lu, eu queria saber da onde surgiu aí, não só a motivação de vou largar e eu sei o que é melhor para mim nesse momento, mas também de depois falar sobre isso. Que é aí que eu acho que você demonstra a sua vulnerabilidade sem deixar de ser forte. Eu acho que é isso, assim, de geração que eu quis dizer, é muito do que nossos pais fizeram e passaram e que eles acham. Então, eu acho que a primeira coisa que eu pensei, assim, foi falar com os meus pais, porque, querendo ou não, são figuras muito importantes para mim, da opinião, né, de escutar, e que se eles não deixassem, talvez, né, eu não poderia ter largado. E você tem eles como referência? Sem dúvidas, muito. Tá. E não só minha mãe e meu pai, mas como meu padrasto também. Tá bom. E, para falar a verdade, eu sempre soube que eu quis ser atriz. Mas, normalmente, também, quando uma criança fala que quer ser alguma coisa, você fala, muito provavelmente que vai mudar de ideia, né? Realmente. E eu acho que é até uma sorte minha saber o meu propósito, pelo menos até então, eu acho que é esse. Mas eu entrei na faculdade, como todas as minhas amigas, depois da escola, e eu entrei fazendo rádio e TV na FAAP, que muita gente não sabe o que é esse curso, mas é como se fosse um backstage, assim, de você aprende a ser diretor, a editar, toda essa parte, a ser produtor, esse tipo de coisa, sabe? É engraçado, porque eu fui no programa do João Silva tal. Aí eu até perguntei, uma produtora me acompanhou o programa inteiro. Eu falei, mas o que é produtora? Ninguém sabe, né? A quantidade de coisas que um backstage faz, enfim, gente, Não, uma equipe gigantesca. Uma equipe gigante que faz o negócio acontecer e às vezes a gente só deposita a imagem em uma pessoa. Eu fiquei muito em choque, assim. Pois é. E eu gostei muito quando eu entrei. Tinham poucas pessoas no meu curso. Eu amo todos eles, inclusive. A gente virou uma turma bem unida, assim. Eu gostei. Eu entrei também porque eu sabia que não ia ter... Eu até poderia experimentar nas frentes das câmeras, que a gente testa, né? A gente faz uns programas lá na faculdade para testar tudo, e tudo bem, aí eu estaria aqui na frente das câmeras. Mas o curso em si, toda a parte teórica também era por trás. E eu falei, eu acho legal, eu sei que eu quero aparecer na frente, mas eu acho legal conhecer todo... Mas na prática, não foi bem assim, entendeu? Não era tão legal quanto eu pensava. Depois de eu fiz um ano. Eu fiz um ano, e aí eu falei, acho que eu vou dar uma pulada. E aí eu transferi para publicidade e propaganda. Tá. Que é uma coisa que eu gosto também, marketing, acho importante. E quando eu transferi, eu estava bem na transição mesmo de, não, agora influenciadora, vamos fundo. E aí... E como você conseguiu bancar ali agora influenciadora, vamos fundo? Quando você já estava tendo resultado, você já estava tendo engajamento, seu coração já falava, o que foi esse... Então, eu acho que... É difícil isso também, agora eu sou influenciadora. Pois todo mundo tem, né, esse negócio. Ainda tem, eu acho. Ainda tem, com certeza. Eu acho que você é sempre o último a querer admitir, porque para mim, pelo menos, na minha visão, e com amigas que começaram também, muito do seu ciclo começar a falar de, nossa, você leva jeito nisso, ou você fala bem nisso, sabe? Você me influenciou, você me fez comprar tal coisa. E esse nome, acho que às vezes assusta, mas... Todo mundo, eu acho que, se tem um Instagram aberto e você posta uma opinião lá, você está influenciando, né? Então, eu acho que o resultado, eu não sei nem se foi quando as marcas começaram a me chamar, mas quando muita gente que eu não conheço começou a me mandar mensagem. E você viu o nível de impacto que você estava tendo. Exato. Me pediu uma coisa que talvez eu não estivesse dando porque eu não estava querendo admitir mesmo. Tá. E, nossa, olha isso, por sorte, na minha turma... Aí eu transferi, fui para publicidade e propaganda. Eu me perco, desculpa. Imagina, eu também. E aí, nesse curso, eu conheci várias pessoas e conheci a Gi, que é uma super amiga minha hoje em dia e que virou minha assessora. Ela estava falando, não, porque ela já trabalhava nisso e já ajudava uma menina, uma influenciadora também, e começou a falar, você tem alguém que te ajude? Eu falo, não, faço tudo sozinha. E eu tenho um problema que eu sou péssima em negociação quando se trata de mim mesma. Eu não sabia como dar meu preço, meio esquisito, né? Engraçado. E às vezes a gente se coloca para baixo nisso, sem dúvidas. Né? Não, você acha que vai valer? Exatamente. Você acha que vai ter o nível de impacto? Às vezes tem, né? E a maioria das vezes as marcas, obviamente, não vão te colocar para cima, né? Jamais. Não é muito interessante para elas. Mas, enfim, e aí foi perfeito. Eu conheci ela, a gente ficou muito próximas e foi uma
uma conexão muito legal, deu muito certo, ela tá comigo até hoje. E ela reforçou também, né? Sem dúvidas. E ela tinha uma bagagem que eu não tinha, que é também esse lado por trás de, aqui estão, né, não tá muito legal, aqui tá, enfim, a gente foi ajustando, e aí eu falei, e vambora, e é isso. E aí perdi, porque eu comecei a postar nas redes sociais muito despretensiosamente, assim, nunca foi um objetivo. E você começou com dança, né? Uhum. Isso que... Dancinha. Falando sobre isso, né, que a gente tava até conversando, que eu falei, Lu, eu comecei com corrida, mas eu tenho vontade de expandir para isso. Mas a gente sempre tem que começar de algum lugar, né? Sem dúvidas. E como que foi isso? Porque eu lembro que no começo era dança, e aí? Você tinha medo da opinião do outro? Como que era essa sua... Não, para falar a verdade, quando eu comecei, foi no... Quer dizer, era Musical.ly, lembra? Era Musical.ly. Você não começou no TikTok, assim, você é do Musical.ly. Pois é. Eu seguia. Pois é. E tinha uns seguidores, viu? Muito. Eu tinha. Você era bombada. Não, e era o quê? 14 anos, 13, por aí. E aí acabou, TikTok comprou a empresa, enfim. E aí no começo era, meu Deus, eu lembro de pensar, o que é isso? Que aplicativo vai morrer, né, esse aplicativo. E aí teve o boom que teve na pandemia e veio a febre da dancinha. E eu sempre gostei de dançar, sempre fiz aula de dança e tudo. Eu falei, é isso. E era aquela coisa de trend, assim, nem, juro, não passava 2 vezes na minha cabeça de que vergonha, porque eu fazia com as minhas amigas, também não estava nem aí, pra falar a verdade. Mas viu como dentro de você, assim, você nunca teve... Assim, falando com as minhas amigas, inclusive, isso de ligar para a opinião dos outros, se eu falar que eu não ligava, é mentira, porque todo mundo liga um pouco. Mas óbvio. eu acho que eu nunca fui essa pessoa que fico desesperada, sabe? De empacar a sua vida, o fluxo da sua vida em prol do outro, assim. Não, eu acho que isso eu sempre tive uma personalidade mais... Forte. Tipo, se bancou mais nesse sentido. E também que eu acho que é muito importante quando você tem, para mim, pelo menos, faz toda a diferença quando sua família, o seu núcleo, né? exatamente, principal, assim, que está com você todos os dias, te apoia, dá uma força que é difícil alguém de fora falar alguma coisa que você vai falar, putz, vou miar aqui. Nossa, ô Lu, e não só disso de núcleo familiar, assim, mas eu queria saber, por exemplo, nessa própria transição. Então, você fez PP e aí depois você decidiu trancar e tudo mais. Como que foi o apoio da sua família nesse sentido? Eu nem respondi, gente, que louca. Imagina! Fui para outro canto. Não, e aí eu fui perguntando, a dancinha, não sei o quê. Então, quando eu decidi... Na verdade, não foi de um dia para outro que eu falei, quer saber? Chega, não foi assim. Nunca é, né? Sempre tem uma pulguinha, aqui, exato. E aí, eu transferi, comecei a gostar, mas eu falei, não é isso, não é. Por que você está se enganando, entendeu? E aí, eu tive essa conversa com a minha mãe e falei, sabe o quê? Eu vou me formar, eu vou pegar meu diploma e vou fazer o quê? Só com falar esse diploma? pro pessoal. Me formei. Gente, sou formada. Sério, para mim não fazia a menor diferença, porque, inclusive, se eu pensasse... Eu fiz esses... Óbvio, a gente pensa em várias coisas, né, quando isso acontece, mas eu fiquei pensando, tá bom, vamos supor que eu não dou certo como atriz, não dou certo como influenciadora, eu tenho um diploma de publicidade e propaganda. Eu vou ser feliz fazendo isso? Muito provavelmente que não. Então, realmente, aquele papel e falar que eu sou formada é muito para o que as pessoas iam pensar e de, se tudo der errado, eu vou ter o que fazer. Né? Pensando sempre no pejorativo, né? Exatamente. Não no positivo, gente. Era sempre de, não, vai dar errado, eu preciso ter o plano B. Mas o plano B não ia me fazer feliz. E eu falei isso, a minha mãe super me entendeu. Ela, inclusive, ela me apoiou muito, mas se eu falar que ela não ficou apreensiva e foi a coisa mais fácil, vamos dizer assim, do mundo, é mentira. Porque, obviamente, mãe fica muito preocupada e fala, putz, será? Mas foi fácil, assim, com conversas e tudo. E é muito engraçado que eu falei que meu padrasto também é uma figura muito forte para mim. Porque, inclusive, profissionalmente, ele juro, eu vou até dar uma propaganda, fazer uma propaganda. Ele é cardiologista, mas ele Como é o nome dele? Renato Lopes. Renato, para você. Ele é cardiologista, pesquisador, viaja o mundo inteiro para dar aula. E mais estudo do que ele não tem, né? De faculdade, de todos os cursos, de tudo que ele fez, não tem. E ele virar para mim e falar assim, esse diploma não vai fazer nada, e se você focar e, sabe, der tudo que você tem para uma coisa que você quer e focar no seu propósito, vai dar certo. Então, ouvir isso de alguém que tem mais que um diploma, o que você pensa? Realmente, entendeu? Te deu uma força ali, né? Sem dúvidas. Nossa,
E meu pai também, todo mundo. Eu acho que... Acho não, tenho certeza absoluta que isso é um privilégio das pessoas terem me ajudado desse jeito. Com certeza. Não é todo mundo que tem esse apoio. Não é mesmo? E Lu, sabe o que eu queria saber? Por exemplo, agora, o que eu vejo assim de fora, né? Você até começou com aquele quadro de dar dicas de filmes. E isso, querendo ou não, te aproxima do que você quer no futuro, que é justamente se tornar atriz, né? Então, você já falando aí e comentando de filmes, de séries e tudo mais. Eu achei muito legal esse quadro. Eu queria saber, assim, como você acha que essa sua parte influenciadora pode depois te ajudar na sua carreira como atriz? Nossa, o pior é que eu vou falar uma coisa muito engraçada, que eu não sei se, enfim, quando eu falo isso as pessoas sabem, mas a parte inteira da família do meu pai é tudo nesse ramo. Você não é ator, é escritor, é todo mundo assim. E quando eu pensei, bom, tá bom, eu sou influenciadora agora, então realmente... se trata de comunicar e tudo mais, mas é muito diferente, né, do que atuar. Mas antes eu tinha... Era o contrário. Em vez de eu achar que ia me ajudar, eu achei que ia atrapalhar. Vai fugir muito, exatamente. não, volta. Ou as pessoas vão começar a me enxergar como influenciadora e eu quero que me enxerguem como atriz. Meu Deus. E quando eu falei isso com meu pai, que é uma geração completamente diferente da minha... Ele virou para mim e falou assim, que bobagem, isso não tem nada a ver, realmente, os tempos mudaram, as coisas são outras. Em vez de enxergar desse jeito, você tem que enxergar como que as pessoas vão chegar em você em maneiras diferentes e que bom que tem um outro cenário, assim, que seja disposição, sabe? Que dê para, enfim, te levar a lugares que às vezes não iriam se não tivesse a internet, Seria né? muito mais difícil, né? Então, tipo, você vê como um recurso facilitador, assim. É uma oportunidade. Sem dúvidas. Assim, e também é uma renda extra, e também você pode impactar de formas diferentes, não só com a série que um dia você vai fazer, com a novela que você vai fazer, com o filme, você pode impactar de outras formas, assim, né? Não, eu acho que isso... Ai, desculpa. Imagina. Mas é que isso de eu ter ficado também apreensiva, eu acho que é muito de uma insegurança, porque você quer... É isso, eu não ligo para a opinião das outras, mas sempre acaba É uma tendo linha tênue ali, né? Muito tênue, porque você quer uma validação, sabe? Porque eu falar que eu sou influenciadora, eu tenho muito mais experiência, vou falar assim, como influenciadora do que como atriz, porque eu sou formada, eu amo atuar, eu sinto aquele frio na barriga, tudo é bom, mas... O vamos ver, eu ainda não tive, sabe? Então, é uma insegurança também de vir falar, não, eu sou atriz, isso aqui, porque eu não tenho muito material para mostrar para os outros, por mais que eu saiba. Mas como a gente tem um receio ali de autodefinição, né? Tipo, por que eu não posso ser influenciadora? Por que eu não posso me autodefinir como influenciadora? Ou eu preciso ter uma bagagem enorme para ser chamada de atriz? Exato. Que louco. Eu tenho muito isso também, tá? Eu, por exemplo, com esse negócio de... corrida, eu falava assim, mas eu nem sou corredora, eu não gosto de dar dica de tênis, eu não entendo nada dos tênis, eu só vou e boto. Corre. Por que a gente, sabe, tem isso? Assim, é um negócio até de se colocar um pouco para baixo, essa síndrome da impostura da mulher, que nunca é suficiente, né? Você sempre tem que saber mais, você sempre tem... Eu acho isso uma loucura. E isso de ter trazido o quadro, por exemplo, que me traz... Olha que louco, tá? Porque qualquer um pode dar dica de filme e série. Qualquer um. Você vê uma coisa, se você gostar, você vai indicar para alguém. E eu ficava, meu Deus, será que eu posso chegar lá e falar, não, eu vou indicar isso, sei lá o quê? Porque, às vezes, eu acho que a gente... O se cobrar também é querer chegar lá e se alguém... Não sei, é medo de ser desafiada, sabe? De alguém perguntar alguma coisa que você não sabe responder e a pessoa vai falar, ué... Mas você não sabe sobre esse assunto? Eu tenho 19 anos, entendeu? Tipo, óbvio, eu falo que eu sou isso e sou aquilo, mas eu tô aprendendo também com tudo, não tem? A gente está em eterna transformação, assim. Eu sempre falo que o importante de tudo é você estar disposto a aprender, abaixar a cabeça. Humildade, para mim, é... Número 1, valor também 1. acho. Humildade. Tipo, se você tiver isso, eu acho que em todos os âmbitos da sua vida... dando dica de filme, falando, cara, isso eu não sei. Essa dica é com base nas minhas experiências. Exato. Mas eu acho que você faz isso muito bem, Lu. Ai, que bom. Sério mesmo. É que eu acho também que, por exemplo, esse espaço aqui ou outros que estão surgindo é muito legal, principalmente da nossa idade, mas às vezes eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque principalmente com essa coisa de TikTok e Instagram, que todo mundo dá as opiniões que querem, enfim, todo mundo quer muito dar sua opinião e falar coisas... de ficar num lugar de, não, porque eu sei disso, você sabe aqui. Você não sabe, entendeu? Ninguém sabe nada
sabe, 100% e tá todo mundo aprendendo. Então, falar com um tom de... Excesso de autoridade, assim. Eu acho que o que tá acontecendo também é que a gente, por estar nesse automático de criar muito conteúdo, às vezes a gente menospreza e subestima o público e eles acabam ficando num lugar que às vezes a gente também é público, né, quando a gente consome, mas de público, assim, o público não é burro, entendeu? Quando eu vejo um vídeo de, sei lá, eu vejo um vídeo seu. Tá. Aí você começa a falar, não, porque isso que eu fiz é assim, assim, assim. Ou, sei lá, às vezes é uma coisa que você nem passou direito, mas você quer dar a sua opinião. Eu não sou burra, entendeu? A gente tá da mesma idade. Eu sei que você também não sabe tanto sobre aquilo. Então, também querer falar e falar que você sabe, as pessoas sabem que não é verdade. Então, justamente abrir esse espaço e mostrar, não, eu não sei, eu sou insegura nisso, sabe? Eu tenho medo de falar isso. Isso conecta também, né? É muito mais legal do que você cagar umas regras, sabe? Nossa, não tinha pensado por esse ponto. Mas eu acho que você conecta. Assim. Ai, que bom. E eu até queria... desculpa. Imagina, eu até queria fazer uma pergunta em relação a isso, porque, Lu, hoje em dia, eu acho que está um pouco mais naturalizado você assumir aí esse papel de influenciadora, de criadora de conteúdo e tudo mais. Mas tem muito do mesmo. Sim. Como você acha que você vem se diferenciando, assim, nisso, sabe? Sim, isso eu acho que é um tópico muito difícil para mim, inclusive, porque é isso, eu também acho que tá todo mundo ficando igual. Todo mundo ficando igual. E tem muito essa coisa de trend e o que tá rolando. Então, às vezes, se dá certo para uma pessoa, você tem que entender que talvez não dê para você. Mas é uma coisa que eu, inclusive, já falei lá no podcast com a Teté Conde, sabe? Que eu amo. E eu falei, e com a Helena Bezerra também, que fala muito sobre marketing e tudo, é muito difícil, às vezes, você se diferenciar quando você só consome o mesmo. Então, as minhas inspirações, você entra no TikTok, são as mesmas que a sua, vamos supor. As mesmas que as suas. E aí, putz, você só vê aquilo. Então, você só vê Get Ready With Me, você só vê aqueles vídeos paparazzi. E, às vezes, você vai querer imitar, sabe? Porque é o que tá rolando. Então, eu acho que o ponto para você... Se diferenciar. se agarrar, assim, para talvez enxergar o seu diferencial é o que você gosta de falar e o que você acha como personalidade que você tem de diferente. Então, é a única coisa que a gente tem é a personalidade. Cada uma tem uma, né? E é engraçado como é fácil você descolar da sua personalidade, né? Pra tentar aumentar sua audiência. E eu tava falando disso um dia desses. Como quando eu ainda estou, né, nesse processo aí de me assumir mais influenciadora e tudo mais, como a parte do autoconhecimento e você saber o que você sente confortável para falar, o que você faz bem, o que você não faz tão bem, o quanto que isso interfere na autenticidade do seu conteúdo e a gente vai perdendo isso. Tipo, toda hora você tem que se voltar a você falar. Você entra no automático. Entra no automático o que está funcionando para aquela pessoa, qual que é a trend do momento, qual que é não sei o quê, aí quando você se perde ali. Quem eu sou? Exato. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou querendo agregar mesmo ou eu estou querendo número? Eu acho que tem tanta coisa. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu TikTok que é fixado. É o primeiro que vai estar lá e eu não vou tirar. Porque teve uma semana que eu entrei em desespero. Tem essas semanas, né? Ou se tem. E aí eu falei, gente, não tô aguentando, eu preciso falar. E eu falei que o quanto as redes sociais e a nossa geração também, desse coisa do imediatismo, que é tudo a milhão, ninguém para um segundo, o quanto a gente está perdendo a personalidade. E todas essas coisas de repetição só atrapalham a gente, porque é isso, a gente fica, putz, tá bom, mas se eu não postar uma trend, eu não vou viralizar, e se eu não viralizar, eu não vou aumentar meu número, e se eu não aumentar meu número, sabe? Meu Deus, e cadê você, né? Realmente. Não, e calma. Exato, como a gente quer construir tudo tão rápido, né? Tão rápido. E assim, gente, tudo que é bem feito leva tempo, né? Não. E eu acho que hoje em dia, cada vez mais, a gente tem essa ânsia que ela mais atrapalha do que ajuda, né? Porque no final das contas, se você constrói uma casa mal feita, ela não para em pé. Exato, exatamente. E, nossa, quem me ensinou isso foi o Norton. E eu falei, nossa, é verdade. Não, é verdade. Eu acho que a gente tem muito isso, de querer tudo para ontem. E não é assim a vida, gente, não é. Não é. Ô, Lu, eu queria encerrar com, acho que com um tópico até parecido com o início aqui. Que é assim, que conselho você daria para alguém que
já tá ali com essas sementinhas, com essas pulguinhas atrás da orelha, mas não teve aquela coragem, aquela força suficiente, seja dentro da própria pessoa ou no externo, né? Sim. Então, falta de apoio familiar ou de amigos, para fazer uma transição, seja de carreira, ou de profissão no geral, assim, o que você falaria, uma lição para essa pessoa? Eu vou falar que eu acho que é uma coisa que muito passou pela minha cabeça, já que também eu sou nova, não tenho, né? Não sei se no futuro eu vou olhar e falar que eu fiz a coisa certa, mas eu acho que se você tiver com essa vontade, é uma coisa que ou não estão te apoiando, ou uma coisa que vai te tirar da zona de conforto, é só o valer a pena, na minha opinião, é se você vai ser feliz ou não. Porque óbvio que ganhar dinheiro e ter uma carreira bem-sucedida e você, sabe, falar que você arrasou, que você fez, sabe? Essa coisa do profissional que todo mundo quer. Tudo bem, acho que muita gente até atinge um objetivo muito legal, mas não é feliz. Não é. Então, para mim, eu não vejo sentido, sabe? Então, a primeira coisa que eu penso é, cara, isso me faz feliz? Se faz, se te dá essa animação, se você fica ansiosa do lado positivo, vai e faz. Eu acho muito difícil você se arrepender. Lu, eu achei muito legal isso que você falou para finalizar, porque eu penso muito que a gente deposita muito o que faz o outro feliz Sim. em nós. Só a gente verdadeiramente sabe o que nos faz feliz. Isso requer aí um processo de questionamento interno de quem eu sou, o que me faz bem. Às vezes o que me faz bem hoje não vai ser o mesmo do que vai me fazer bem amanhã. E tá tudo bem essa transformação. As pessoas têm medo de mudar, né? Sem dúvidas. Então, eu venho muito pensando nisso, de, cara, felicidade é estado de espírito. Para de depositar em coisas, que é o que a gente faz diariamente. E só fica alimentando o ego. O alimentar ego não vai te trazer felicidade, vai te trazer uma falsa ilusão. Total, tem que olhar para dentro também, né? O que está passando de verdade. Eu acho que também quando vem uma insegurança, então, por exemplo, você fala, ai, gente, mas eu não sou corredora, como que eu vou falar? Quem está olhando por fora não sabe que você está pensando isso. Então, às vezes também, quando é muito engraçado, você também não quer falar a sua insegurança para os outros, porque aí as pessoas vão, mas às vezes é o caminho. Ai, opa, É o caminho. É o caminho, porque se você fala que você está inseguro por causa disso, mas você está falando aqui, você tem coragem de falar, perde a força pro outro, sabe? Do outro, de querer te... Totalmente. Enfim, te colocar para baixo. Sabe para mim a lição que fica? Vamos encerrar assim? Expresse a sua vulnerabilidade. Isso não é fraqueza, é a sua fortaleza. Exato, sim, Não sem é? dúvidas. Tá bom? Luísa Mendes. Eu Amei. aprendi com ela. Lu, eu queria agradecer muito sua presença, sua disponibilidade, Obrigada a você, sua abertura. Porque, com certeza, assim, eu senti de verdade que foi uma conversa que você falou do coração. Sim, sem dúvida. E tocou em tópicos aí que fazem parte da sua vida hoje, né? Não é só o que já passou, mas a vivência do hoje, assim. Então, não é tão fácil. Queria, então, agradecer demais. Obrigada a você. Gente, eu amei. Quando ela me chamou, eu falei, É agora. óbvio! Gente, comentem, compartilhem. E Ativem o sininho. por favor. E espero que vocês tenham gostado também, tá bom? Tchau. Beijos!